dando as boas-vindas aqui. Boa tarde, Pedro Marcelino. Eu gostaria que você justamente iniciasse, como diz o outro, lá do início. Como é que aconteceu aí essa junção de produtores, proprietários aí de cabras e chegaram aí à produção. Mas vamos iniciar lá do começo. Como é que se deu? Quais foram os parceiros que contribuíram, fizeram com que a produção do leite e, consequentemente, do queijo, do leite da cabra, pudesse acontecer de verdade em Itauá? Boa tarde. Boa tarde, Raimundo Vitor. Boa tarde, Dedé Ferreira, Lindon Johnson e aos ouvintes do programa Tribuna Popular. Uma honra muito grande poder voltar aqui aos microfones da Nova Difusora. E é um motivo de muita satisfação também, Raimundo Vitor, estar voltando aqui mais uma vez para a gente estar falando da caprinocultura leiteira aqui no Itauá e da região dos Inhamuns, onde a gente tem motivo suficiente para a gente estar aqui. Primeiro, como você pergunta, a retrospectiva, como se iniciou. No ano de 2022, nós tínhamos e temos um grupo bom de produtores de leite caprino aqui no Itauá, e esse grupo ele escoava uma produção para o PA Leite. E exatamente no ano de 2022, o programa teve muitas inconsistências, paralisação, preço defasado, e aí ao ponto que chegou a paralisar 100%. Então, exatamente no dia 22 de junho de 2022, o grupo teve a iniciativa de chamar os parceiros na Secretaria Municipal de Agricultura, o IFCE, Campos de Itauá, os dois sindicatos de trabalhadores rurais, Sindicato Rural, a EMATES, a cooperativa, a ASCOSE, a Câmara Municipal, para a gente reunir. E essa reunião aconteceu exatamente na comunidade do Tiaçol, e o que o grupo solicitava dos parceiros era o apoio. Era exatamente a condição da gente poder encontrar uma forma da gente escoar a nossa produção. E foi exatamente aí onde todos os parceiros, todos sem exceção, se colocaram à disposição para a gente iniciar esse trabalho. E foi no dia 13 de julho que a gente fez o primeiro lote de queijo na Secretaria Municipal de Agricultura. Lembra demais quando a gente começou a fazer o queijo na Secretaria Municipal, apoiado pelo ex-secretário de Agricultura, o senhor Augusto Júnior, e naquele momento a gente já sentia a empolgação tanto do grupo quanto dos parceiros, porque primeiro era uma iguaria aqui na nossa região, e é um produto saudável, que todos nós sabemos. No entanto, nós temos uma cultura que é passada e que a gente tem procurado quebrar ela, ou pelo menos diminuir essas arestas da importância do leite, do queijo e da carne caprino. E foi exatamente hoje. Nós vamos fazer agora em julho, se Deus quiser, 2 anos fazendo queijo aqui em Itauá, participando de todas as feiras aqui aos sábados, na Feira Livre, e participando de todos os eventos aqui na região. Então, assim, é um momento muito importante que a Nova Difusora, mais uma vez, nos cede o seu espaço para que a gente possa exatamente falar dessa atividade tão importante aqui na nossa região. Pedro, naquele momento ali que você falou da primeira produção do queijo do leite de cabra ali, vocês percebiam que era uma cultura que iria realmente emplacar, chegar ao gosto da população? Inclusive, a gente percebe que vocês também têm rodado não só o município de Itauá e a região, mas já foram para feiras em Fortaleza, em outras regiões. A partir daquela primeira produção, vocês, enquanto produtores ali, vocês perceberam a oportunidade e essa abertura para o mercado? Veja bem, Raimundo Vitor, quando nós fizemos o primeiro lote de queijo, me lembra como que fosse hoje, mais de 20 quilos de queijo na semana. E aí me lembra demais, o Veríssimo foi quem pegou o carro da Secretaria de Agricultura e eu trouxe os queijos, eu tenho a foto ainda, os queijos sem nenhum rótulo, sem nenhuma embalagem, apenas com uma etiquetazinha, numa sacolazinha, dizendo o peso. E eu trouxe a balança para pesar para o cliente ver. E a gente trouxe o queijo para fazer a degustação dentro da feira.
E a gente começou a ver aquela curiosidade, né, do cliente chegar, que queijo é esse, que novidade é essa? Quando a gente falava que era de cabra, tinha gente que passava a mão no nariz, tinha gente que dava as costas, e tinha aqueles que ia, provava, degustava, disse, não é de queijo de cabra aqui. Porque não tem cheiro, né? Não tem o cheiro, não tem aquilo que muitas pessoas colocaram nas nossas cabeças. Então, assim, foi a partir daí que a gente começou a ocupar esse espaço e divulgar através das mídias, das redes sociais, da imprensa local. Vocês têm ajudado muito na divulgação e foi aí que a gente foi ganhando terreno. E aí, como disse você, hoje o queijo de cabra de Itauá, ele é bem visto em todo o Brasil. Eu posso dizer porque a gente tem, através do WhatsApp, dos Facebook, dos Instagram, a gente vê a nossa clientela dizendo que as famílias levam para São Paulo, levam para Rio de Janeiro, levam para próprio Minas Gerais, para Fortaleza, e dizendo da importância que é o queijo. Então, assim, a gente fica muito feliz ao tempo que aumenta a nossa responsabilidade. Então, assim, a gente fica ciente de que todo o trabalho que nós fizemos aqui em Itauá até agora é procurando aperfeiçoar, é procurando melhorar, para poder a gente ter um mercado garantido. Se nós não tivermos um produto de qualidade, com certeza nós tínhamos saído do mercado antes de completar o primeiro semestre de 2022. Pedro, só para que o ouvinte possa compreender, já que havia nessa questão acho que é questão cultural mesmo, com relação ao cheiro, o odor que as pessoas têm, né, e muitas vezes o senso comum ali acredita que esse cheiro possa passar para o leite, consequentemente para o queijo, e quando a gente degusta, acabei de fazer isso aqui novamente, já tinha feito lá na Feira Livre, a gente percebe que isso é folclore mesmo. Explique como é que é feito para que aquele odor, aquele cheiro não chegue ao leite, consequentemente ao queijo. Me permita primeiro, antes de responder sua pergunta, cumprimentar aqui João Paulo, que é diretor-presidente do IFCE Campos de Boa Viagem, e eu tenho a alegria de registrar sua presença, ao tempo que eu recordo aqui, Raimundo Vitor, que em 2005 o João Paulo estagiou lá na minha propriedade. E aí a gente fica muito feliz em ver hoje o avanço que o ser humano tem, em especial o João Paulo, a qual o Itauá aqui tem o maior respeito por ele. Professor Nielson, que é um cidadão de bem aqui também, aqui do IFCE aqui de Itauá, é um parceiro desde o princípio na organização, na produção e no mercado do queijo de Itauá. O IFCE tem feito essa parceria com o nome do Nielson. A gente agradece a todos e a gente se coloca à disposição para a gente aprender mais. Mas voltando à sua pergunta, de fato, o que nós temos muita teoria em relação a caprino. Eu posso afirmar isso porque desde 1995 eu trabalho com atividade e posso fazer essa afirmativa. Primeiro, nós temos que saber que o leite caprino, ele é o leite mais saudável que tem na face da terra. Ele só não substitui o materno, mas ele é um leite que pode ajudar famílias que estão abaixo da renda, estão com vulnerabilidade aí de alimentação. Ele vem suprir essa necessidade. Por quê? Ele é saudável, ele é digestivo, ele calcifica, ele fortalece os ossos, ele hidrata e, acima de tudo, ele funciona como que fosse um medicamento para contribuir ali no desenvolvimento. E você vê isso nas crianças, principalmente nos idosos. Mas, na questão do odor, como você falou do leite, ele está associado a duas atividades que você pode descrever no manejo alimentar. Você tem que ter o manejo alimentar saudável, você tem que ter água saudável para a matriz, você tem que ter uma alimentação de qualidade para a matriz, você tem que ter um ambiente que dê qualidade àquele animal, tá ali com satisfação, como que se ele estivesse na casa dele, e principalmente o manejo reprodutivo. O manejo reprodutivo, se você tem a raça anglo-nubiana, se você tem a raça sânio, a parda alpina, a alpina britânica e a outras, você tem que ser muito sincero em separar o reprodutor das matrizes, para que o reprodutor não possa repassar aquele odor que ele tem para as matrizes. Então, isso é fato. Porém, se você não fizer isso, você vende o queijo aqui para o Dedé Ferreira só uma vez.
Porque ele compra O hoje... cliente não volta, né? Não volta. Então você tem que trabalhar toda essa questão dos manejos para você poder ter um mercado garantido. Então, simples. Porém, hoje a gente já pode fazer afirmativas diferenciadas dessa forma do manejo reprodutivo. Já tem raças aqui em Tauá que já dá a condição de você fazer o manejo coletivo junto às matrizes e o reprodutor, que não traz esse odor do leite, nem do queijo e nem da carne. Ok, volte a falar com o Pedro essa questão da qualidade do produto, porque eu acompanho aos sábados a Feira Livre, através do Revista Difusora, e a gente percebe a qualidade do produto e o avanço, né, desde a questão da embalagem, enfim. Já a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas deixa eu conversar com o professor João Paulo, é isso? Professor João Paulo, lá do IFCE de Boa Viagem. Professor, qual é o papel do IFCE junto aos produtores do queijo, do leite de cabra, no sentido de tecnologia, né, esse suporte técnico que a gente compreende que o IFCE tem fortalecido esse braço, justamente não só a questão da produção do queijo, do leite de cabra, mas outras culturas que nós temos aqui na nossa região. Boa tarde. Boa tarde, Armando Vitor. É um prazer estar aqui, voltar, na verdade, à Nova Difusora. Já tive a oportunidade de estar aqui algumas vezes. Lembrando que Tauá, como município, foi a base da minha atuação profissional. Quando eu passei no concurso, eu vim ser professor do Instituto Federal do Ceará, Campus Tauá. Então, para mim, retornar para essa terra é sinônimo de muita alegria, inclusive porque ano passado eu recebi o título de cidadão tauaense, então eu tenho muito orgulho de dizer que sou da Princesa dos Inhamuns. Queria agradecer aqui ao professor Nieros. A gente está chegando atrasado aqui, Armando, porque a gente estava num curso de fabricação de queijos de leite de cabra, e o Pedro chegou lá, a gente estava no momento de degustação, que eu fiz questão de chamar as pessoas mais críticas. Aquela pessoa que... Eu sou zootecnista de formação, com doutorado na área de reprodução, então eu entendo bem quando o Pedro diz sobre a separação do bode. Né? O professor Nielos também é zootecnista da área de carnes e produtos, mas aí quando eu pego por exemplo, a nossa pedagoga lá, ela não entende do sistema de produção, e eu terminei o curso agora prático. Nós fabricamos aí uns 4 tipos de queijos unicamente com leite de cabra. Eu disse, experimente todos aqui, fizemos uma degustação, saímos agora do Instituto Federal e elas saíram impressionadas, porque experimentaram o Minas Frescal de leite de cabra, experimentaram um queijo altamente macio, que é um queijo sem prensagem, sem massa cozida, experimentaram um queijo temperado, que o francês chama de boursin. Eu digo que é um queijo nosso que a gente desenvolveu aqui. Experimentamos o queijo do seu Pedro. Então nós fizemos aqui uma prática muito interessante, por isso que nós chegamos atrasados aqui. E eu só vim a convite do professor Nielson, ele que planejou esse curso de 40 horas, destinado ao produtor aqui de Tauá, só com produtos de origem caprino. E eu vim contribuir com essa parte de queijos, porque além de trabalhar com a reprodução, eu me apaixonei desde 2005, quando eu estive lá na Tapera, lá no aprisco do meu amigo Pedro, como estudante de zootecnia, já tive contato com a caprinocultura e hoje virei caprinocultor. Eu produzo queijo também lá no município de Quixeramobim. Então, já iniciando aqui a resposta, quando você fala de Instituto Federal, Raimundo, imagine só, o Instituto Federal do Ceará é a instituição mais capilar do Estado. É a instituição federal que está onde nenhuma outra instituição chega. No estado do Ceará são 35 campi igual esse de Tauá e outros inclusive maiores, que estão lá levando tecnologia, ciência, extensão e ensino. Nós não somos universidade, nós somos muito maiores do que a universidade. Mas como assim, João Paulo? Por que vocês são maiores? É simples, porque nós pegamos um menino aqui, entra no ensino médio, ele termina o 9º ano, entra aqui no campus Tauá, ele faz matemática, física, geografia, história, aí faz caprinocultura, ovinocultura, bovino de leite, bovino de corte, alimentos, alimentação. Quando ele termina o ensino médio, ele já é um técnico em agropecuária. Quando termina esse ensino médio, esse menino pode entrar num curso de zootecnia. Por exemplo, em Boa Viagem nós temos o superior em zootecnia de 5 anos, o bacharelado, tá certo? Então ele já pode continuar na mesma instituição. Imagine quando ele termina a zootecnia, ele pode entrar num mestrado de energias renováveis. Ele pode terminar o mestrado e entrar num doutorado dentro da mesma instituição. Agora imagine que
todas as regiões do estado do Ceará tem pelo menos um campo. Então, em termos de ciência e tecnologia, é injeção na veia da cadeia produtiva, com tecnologia desde a inseminação artificial, o manejo reprodutivo, a utilização da ultrassonografia, até a fabricação de um queijo fino, que só o francês até então tinha a capacidade de produzir. Hoje a gente já produz um tipo brie, que é aquele queijo com aquela casca branca, altamente fungada, e o queijo cremoso, você come de colher, de caprino. Imagine que essa tecnologia você entrega direto lá na cadeia. Nós não fazemos pesquisa básica, que é aquela pesquisa que eu aplico daqui a 20 anos. Toda pesquisa do Instituto Federal do Ceará é pesquisa aplicada. Significa dizer que você termina a pesquisa, está a tecnologia pronta e entrega. Então aqui eu podia elencar várias tecnologias. Desde alimentação, armazenamento de comida, técnicas de fenação, técnicas de silagem, técnicas de manejo reprodutivo, técnica para aumentar a sobrevivência dos caprinos e ovinos, vermifugação integrada, né? Cachoeirinha do Pai Senhor foi a primeira área experimental que nós colocamos aqui em Tauá. Nós produzimos um cordeiro super precoce, foi a tese de doutorado do professor Nieres, orientada por mim aqui em 2015. 2015, Raimundo, nós produzimos 11 toneladas de forragem por hectare na Cachoeirinha do Pai Senhor. Você sabe quanto choveu naquele ano aqui em Tauá? 317 milímetros. Era um ano de grande El Ninho. E eu já faço um alerta. Olha que tecnologia. Um ano que chove 300 milímetros, a gente produzia 11 toneladas de forragem. Além de produzir 11 toneladas de forragem, terminamos, né, na área lá da Cachoeirinha do Pai Senhor, que foi a área lá na Escola Vicente Fialho, nós terminamos 28 cordeiros e mostramos, olha, tá aqui a tecnologia. Você juntar milho, maçai e cunhã, eram os 3 tipos de elementos vegetais, você consegue colocar até 50 cordeiros por hectare por até 80 dias. Isso ninguém tinha. E o Instituto vai e entrega. Agora imagine um instituto desse, lá na Morada Nova, um no Quixadá, um no Crateús, um na Boa Viagem, um no Sobral, um lá na beira da praia. Então, o Instituto Federal leva tecnologia, ciência, extensão e ensino, onde nunca ninguém chegou. Depois aí dessa... Praticamente é uma aula, viu, Pedro? Fica encantado. Imagine aí quem está lá na ponta produzindo e sendo assistido, né? Porque na realidade quando fala nessa assistência aplicada, né? Mas é a formação já sendo aplicada e vivenciada. O professor Nierson também desenvolve nessa mesma área através do IFCE. E aí eu pergunto justamente para ainda mais me aprofundar na fala do professor João Paulo. Esse curso que vocês acabam de encerrar, inclusive chegaram aqui, estavam chegando lá do IFCE porque estavam nesse momento formativo. E o que vocês compreendem que modifica lá para o produtor, para quem está na ponta? Isso fortalece para que ele permaneça produzindo lá na sua pequena propriedade? Boa tarde a todos, boa tarde Raimundo Vitor, boa tarde seu Pedro, boa tarde professor João Paulo e aos demais. O IFCE, através desses cursos, né, cursos FIP que a gente fala, curso de formação inicial continuada, o curso ele tem pelo menos 40 horas, mas são cursos que podem chegar até 160 horas. Então assim, a proposta desse curso, carne e leite, produtos artesanais da caprinocultura, foi justamente com o objetivo de melhorar ainda mais a cadeia da caprinocultura aqui na região. Então os alunos eles estão aprendendo desde técnicas de fabricação de queijos finos até técnicas de padronização de cortes comerciais, fabricação de manta e por aí vai. Então eu costumo muito em sala de aula escutar muito o produtor. Eu digo que o grande professor que eu tive foi meu avô. O meu avô ele é produtor rural, então eu aprendia muito com meu avô. Então eu como professor docente que tem uma formação técnica, né, a formação teórica, eu vou apenas ajustar, com o objetivo de melhorar ainda mais aquilo que está sendo produzido, melhorar a cadeia e trazer um pouquinho mais de conhecimento naquilo que é proposto. Tá? Essa valorização, eu insisto nesse sentido, porque eu acredito muito que, diante das dificuldades que acontecem na zona rural, no campo, alguns produtores eles acabam perdendo o encanto, né? A juventude, de certa forma, que é a continuidade dessa produção na zona rural, ela necessita muito desse apoio
técnico de formação, vocês fomentam essa valorização de que ele permaneça no campo, que dá para vir, como o professor João Paulo coloca, é um IFCE espalhado por esse Ceará inteiro. Essa interiorização, vamos dizer assim, do ensino tecnológico fortalece essa cadeia produtiva também para o fortalecimento do indivíduo permanecer na zona rural? Talvez esse seja um dos grandes desafios e que a gente tem batido nessa tecla onde a gente passa. Nielis é filho natural do interior, eu também sou filho natural do interior. Então, quando nos deparamos com essa geração, eu preciso dizer que há um movimento inverso hoje. Eu terminei meu ensino médio em 2000. Eu tive que ir para Fortaleza, eu trabalhava num parque de diversões em Fortaleza, e com esse dinheiro eu pagava o cursinho. Meu sonho era ser zootecnista, sempre foi. E aí a gente passar como? Como era que eu tinha nível para entrar numa escola para concorrer com um aluno que vinha de um Farias Brito da vida, de um Aritsá? Não tinha. E tanto que eu passei 3 anos refazendo meu ensino médio, não é porque era burro não, é porque não tinha nível. Foram 9 vestibulares da minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque você saía do sertão, dos Inhamuns, e olhava a direção à praia como sinônimo de desenvolvimento. O litoral sempre foi sinônimo de desenvolvimento. Vejam onde estão as capitais do Nordeste, não estão na beira da praia. Por que eu estou falando isso? Porque hoje está o inverso. Nós temos 2 públicos que nós encontramos dentro dos IFs. Primeiro, um público que foi embora, é um filho de um agricultor que foi experimentar a vida fora e não teve tanto êxito. E ele diz, cansei, meu pai tem uma terra, eu vou trabalhar para mim. E volta, e chega no IFCE, se eu quero fazer um técnico em agropecuária. Então ele já sabe fazer um custo, ele sabe que tem que dar lucro, ele sabe que tem que ter uma folga na semana, ele sabe que não pode ser ligado à miséria, àquela atividade. O mais importante, tem que dar dinheiro. O outro público é a pessoa que já nasceu nessa modernidade. Se eu tive que sair do Xaramubim para fazer zootecnia lá em Sobral, hoje a zootecnia está em Boa Viagem. Opa, peraí, só no estado de Ceará são 5 cursos, né? Sobral, Fortaleza, cidades grandes, mas tem Crateús, tem Crato e agora Boa Viagem. Opa, esse aluno já não pode mais sair. Então ele já faz o ensino médio, um curso técnico agropecuário, e diz assim, eu vou fazer zootecnia. Ah, rapaz, agora eu tenho como melhorar. Eu vou diversificar, eu vou botar uma galinha caipira, eu vou trabalhar um marketing, eu sei falar sobre empreendedorismo. Então é um público que já está vislumbrando que há oportunidade. Então é um público que diz assim, peraí, eu tenho tecnologia, eu posso mecanizar, eu não vou pegar um jumento com a cangá e 4 cambidos para tirar uma carga de capim todo dia. Não, eu sei fazer silagem, eu chamo um trator, ele colhe a silagem, ele joga aqui dentro do silo. Então ele já tem a capacidade de aplicar as tecnologias que já estão disponíveis. Então veja só, se hoje a gente consegue no sertão entregar esse nível tecnológico, é sinal de que o desenvolvimento agora você tem que dar as costas para o litoral e olhar para dentro do estado. É dentro do estado do Ceará, é no interior, Pedro, que estão as maiores oportunidades. Quem está dizendo não é o professor João Paulo, não, é o IBGE. As maiores oportunidades de emprego e trabalho e renda. E no campo só está ficando quem aplica tecnologia e está, graças a Deus, desvinculando, e graças também, eu posso dizer, à interiorização do ensino, desvinculando essa história da miséria. Eu sempre digo aos alunos, se você está dançando um forrozinho aqui com a menina pergunta aqui no Ceará, o que você faz? Você é agricultor. Aí você diz, sou estudante. Mas se você for dançar o mesmo forró lá no Mato Grosso, o cara, se puder, anda com a placa, agricultor. Por que ela é diferente daqui? Então, Pedro, nós hoje vislumbramos muito a sucessão. É decisivo para mim, professor Nielis, como professores, encontrar um filho seu, Raimundo, que tem vínculo com a terra e dizer, ó, meu amigo, produzir alimento é essencial. 1 quilo de arroz não nasce numa prateleira do supermercado. O trabalho que seu pai faz é essencial. E se você quiser ficar, ganha dinheiro, tem um dia de folga, você pode tirar umas férias, desde que você aplique a tecnologia que hoje você está tendo acesso. Então é um momento completamente diferente. É como eu digo, Pedro, a caprinocultura foi fantástico, o alicerce que foi feito
para a entrega de um queijo coalho. A minha grande defesa é que o queijo coalho de Caprino seja um produto. Você compra 1 quilo de queijo coalho de vaca e come a semana inteira. Mas de cabra você compra uma vez, né? Acha bom, mas quando é que vai comprar outra vez? Então quando eu penso no leite de cabra, eu tenho que pensar no Boursin, eu tenho que pensar num queijo tipo ricota, eu tenho que pensar num queijo tipo brie, eu tenho que pensar num queijo temperado. Eu quero que esse queijo esteja numa tábua de queijos quando você recebe uma visita na sua casa. Eu quero que esse queijo esteja no seu café da manhã, no seu pão lá. Mas eu quero também que esse queijo esteja num restaurante de alta gastronomia, como eu vi nas maiores partes do Brasil e do mundo que eu visitei. Então essa é a nossa defesa. Quando vê um curso do nível que o professor Nielas ofertou aqui, é para a gente dizer, tá aqui, dá para fazer. Tá aqui a massa pronta, foi o que eu falei hoje de manhã. A partir daqui, que caminho você quer escolher? A gente produzir uma ricota, produzir um queijo Minas Frescal, você quer produzir um queijo prensado, você quer produzir um parmesão, você tem possibilidade. Então o nível tecnológico, o acesso a ele é completamente diferente. E se você quiser ver desenvolvimento, dê as costas para o litoral e olhe para o sertão. Professor Nielson, essa fala lá no chão da sala de aula, ela desconstrói, digamos assim, essa cultura que o professor João Paulo colocou aqui de forma muito pedagógica. E aí eu pergunto, senhor, essa realidade, dessa visão, ela tem mudado a partir dessa oportunidade que o IFCE tem dado para a construção de uma nova visão baseada na tecnologia, na pesquisa e no fortalecimento da cadeia produtiva? Eu já ia complementar a fala do professor João Paulo, porque hoje, quando terminou o curso, um aluno chegou e disse assim, professor, deu até vontade de criar cabra, né? Porque a gente começa a despertar a visão de empreendedor do aluno. Começa a modificar um pouco aquela visão de que o aluno, quando forma, ele tem que ser empregado. E por que não empreender? Por que não gerar emprego, gerar renda na região, investir? Então é muito gratificante para um professor quando a gente termina um curso ou termina uma aula e o aluno chega e diz, professor, tá aí, eu quero apostar nisso, eu quero fazer isso, eu quero criar cabra, eu quero produzir queijo. E pelo menos para mim como professor, isso é o maior prêmio, é o maior assim, resultado que tem quando a gente termina uma aula, um curso. Eu vendo aqui o Pedro Marcelino, como eu, encantado aqui, né, Pedro? Com a fala, parece que a gente está falando, né, de outra região, de outra realidade. E vocês trazem isso para a nossa realidade com muita clareza. Isso é muito bom porque acaba, como eu disse, fortalecendo a cadeia. Mas deixa eu voltar aqui para a produção local aqui do Pedro Marcelino e desse grupo, a qual ele, de certa forma, lidera com um conjunto de parceiros. Pedro, chegar hoje na qualidade do produto que chegou diante de tantos os desafios, dá para se dizer assim que dá para viver da produção do queijo do leite de cabra. Verdade, tranquilamente. Se você pegar o histórico da produção de leite de Itauá, de novembro de 2011... Pronto, é bom, vamos falar de números aí, aí vai qualificando a fala. Até agora nunca faltou 1 litro de leite produzido em Itauá. Estou falando de leite caprino. Por quê? Porque ele está fortalecendo a família. É a família que está ali, todo dia em contato com a matriz, todo dia em contato com a atividade. E exatamente nisso que o João Paulo falou, na hora dos divisores. Porque a tradição mais passada, e falando de mim próprio, a gente trabalhava do alugado, mas eu não recebia dinheiro. Quem recebia dinheiro era meu pai e minha mãe. Não é porque a gente não merecesse, é porque a realidade de 20, 30 anos atrás era uma outra. Então, teria que trabalhar para se alimentar, para comer. Tanto é que, se você olhar o passado da agricultura, ele era muito mais a preocupação de você ter uma garantia alimentar. É por isso que tinha os tubos de 3/4, de 10 sacos, para armazenar o feijão para passar 2, 3 anos com alimento garantido. Mas hoje, quem trabalha com a caprinocultura leiteira, em especial, ele por si só ele já é um entusiasta. Por si só, ele já tem a alegria estampada nos seus olhos, porque ele vê o retorno todo dia. Se assim ele se dedicar na atividade, ele já vai saber o que ele vai ter no final do mês. Porque a cada dia ele sabe o que produz de leite. E ele sabe que se for vender 1 litro de leite in natura, ele já sabe o quanto ele já vai receber. E se ele for fazer o queijo, ainda muito mais, melhor, porque ele está agregando valor a um produto.
diferentemente do que João Paulo falou de vários subprodutos dos derivados do leite. Mas a diferença está aí, é porque ele gera a renda. E aí, para isso, eu estava aqui olhando meu WhatsApp, meu neto que está lá me escutando, o Heitor, está lá, estou aqui escutando. Sabe por quê? Porque ele está na atividade, João Paulo Nieves, com a gente. A mãe dele trabalha e ele fica lá. E ele fica observando. E na escola dele, ele veio para um dia de campo, num proprietário aqui vizinho, e na hora que ele falou, ele disse, o meu avô dá essa ração aqui às cabras dele. E aí o produtor não sabia de que ele era neto, né? Aí ficou naquela curiosidade, um menino de 4, 6 anos perguntando isso. É exatamente o que João Paulo falou, é a sucessão rural. Se você não envolver o conjunto da família, você não vai para canto nenhum. E no nosso caso específico, o que nós fizemos? Os produtores uniram a sua produção, se organizaram e puxaram os parceiros. Nós queremos aqui. E olha que nós ainda estamos em 2 anos. Aí você diz, tudo é maravilha. Não, tem as dificuldades, que é para as dificuldades também servir de lição. E nós estamos aqui com a mesma condição que iniciamos, com aquela vontade de fazer mais, de fazer melhor, de procurar ampliar, sabe? E nós temos que fazer isso, porque se nós não acreditar em nós vamos ficar a vida inteira falando dos outros, esquecendo de si. Então eu acredito, viu, Raimundo, na condição da caprinocultura leiteira. Aqui tem esse grupo que eu volto a repetir, é um grupo muito bom, um grupo que faz as coisas acontecer. E eu sei que na medida que nós demos um outro passo importante aqui, que seria a parte mais de agregar mais valor ao produto, a gente dar saída mais externamente para o produto, aí nós vamos ver aqui muita gente fazendo isso que o professor Nielsen dizendo, dos desejos. Eu quero voltar a produzir leite caprino em Tauá. Por quê? Porque tem negócio. Hoje nós temos 2 mercados garantidos. O queijo, o leite, o soro, a matriz, o reprodutor e a carne. Então, assim, é um diverso de mercado que nós temos, que anteriormente nós não tínhamos. Mas hoje, um detalhe, se você for aqui em qualquer restaurante aqui, você pode perguntar, tem carneiro? Tem. E bode? Não, só tem carneiro. Aí quando você vai ver lá, é mais bode do que carneiro, porque a cultura ainda resiste de dizer, daquela afirmativa que a carne é de caprino, ser da carne mais saudável. Eu posso afirmar isso porque disse aqui uma vez, nesses microfones, que em 2014, quando saí do sindicato, saí por uma condição. As minhas lesões na minha coluna. Fui para a cadeira de roda, fui andar de muleta, e muitas pessoas disseram, não volta mais. Eu digo, vou dar a volta por cima. E hoje, o medicamento que eu tomo é leite de cabra, de manhã e meio-dia. Como queijo todo dia. Comi queijo lá no curso, lá no IECR, comi queijo aqui, e estou com vontade de comer queijo de novo. Porque ele é saudável, já bebi água 2 vezes, e quem prova do queijo, tira aquela ilusão de que o queijo não tem o mesmo sabor. Então, assim, acredito e vamos fazer isso acontecer. A gente está fazendo esse diferencial. Amanhã, eu acho que é hoje que tem uma reunião em Fortaleza. É hoje. É hoje, está tendo uma reunião em Fortaleza, a qual a gente foi convidado para tratar da legalização do produto, onde a gente possa melhorar essa visibilidade das estruturas legais para se certificar por SIM, ou por CI, ou por CIF, ou por Celuarte. Mas nós temos que dar esse passo para poder botar meu queijo para São Paulo, botar aqui nos supermercados aqui de Itauá, para que eu possa botar em Crateús. E assim a gente garantir com segurança o nosso mercado. Vou já conversar contigo, quero saber de números com relação à produção do leite, se vocês têm essa estimativa, produção aí de queijo mensal, a questão do leite também, e essa questão financeira também é importante colocar a estimativa, até para ter os ouvintes também saber o que vocês estão vendendo, o que vocês estão produzindo. Mas o João Paulo pediu a fala ali, queria complementar, fica à vontade. Exato, só aqui ratificar a importância do trabalho que o Pedro e os demais colegas, produtores têm feito na caprinocultura. Raimundo Vitor, quando o caprino chegou aqui, ele chegou nas caravelas. Então ele chegou no litoral há 500 anos atrás, e esse caprino, a origem dele era europeia, era um animal grande, de pelo comprido, assim como as ovelhas.
Quando esse animal adentrou os sertões, ele teve que se adaptar. Para sobreviver nos Inhamuns, ele tinha, em primeiro lugar, aproveitar o período chuvoso, que é curto. Período chuvoso aqui, a planta tem que germinar, crescer, florar, botar o semente, para no outono ela estar lá. O caprino e o ovino daqui teve que se adaptar a essa fenologia, que é o ciclo da planta. Então ele diminuiu o tamanho, ele aumentou a prolificidade. Por isso que as raças tidas como brasileiras não é mais nativas, são raças brasileiras. Mochotó, Canindé, né, que são as duas homologadas, mas tem a Marota, a Repartida, a Nambi, a Toá, a Graúna e tantas outras. Não tinha uma aptidão zootécnica clara. É o que muitas vezes na zootecnia a gente dizia, é o nem é leite, nem é pele, nem é carne. Hoje, na zootecnia moderna, a gente diz é tudo, é animal eficiente. Por que eu estou falando isso? Porque foi graças ao trabalho que produtores como Pedro fizeram, que tornaram essa região protagonista de uma genética para leite única. As primeiras importações de caprino leiteiro data de 1970. Belo Horizonte trouxe, criou a ABCC, depois o MAPA transformou a Associação Brasileira de Caprinos. Não, tem que estar no Nordeste, 94% dos caprinos estão aqui. Então se colocou em Recife. As primeiras raças importadas foi a Sânia, a Togenburg e a Parda Alpina. Então a partir daí foi que nós tivemos condição de selecionar raças para a produção de leite. O trabalho que eles fazem, eu sou caprinocultor, eu sou professor da zootecnia, mas eu sou caprinocultor e eu vim buscar animais aqui no curral do Pedro. Hoje são os animais mais produtivos do meu plantel. Então, olha só, o trabalho que eles fizeram, colocaram essa região de Tauá, sabe, como protagonista. E hoje a gente já faz uma defesa que a gente tem um elenco de raças importantes para a região. Dentre elas, eu tenho que destacar a Muciana Granadina, que tem feito um papel gigantesco. É uma origem espanhola, tá certo? Mas hoje é a cabra que produz a maior quantidade de sólidos no leite. Então eu consigo fazer 1 quilo de queijo com 6, 7 litros de leite. Como assim? Conseguimos fazer. Então, é esse tipo de tecnologia que hoje está disponível e que o trabalho que eles fizeram foi determinante. Hoje, a genética de leite aqui em Tauá é diferenciada. Por isso que eu saí de Quixeramobim para vir aqui no Pedro, conseguir uns animais, e hoje são os animais que lideram a produção de leite. É eficiente. Eu não estou falando que é aquela cabra que produz 8 litros de leite, que está estabulada dentro do ar-condicionado. Não, é uma cabra que aguenta o manejo de ir para a roça de manhã, recebe a suplementação quando chega em casa e é economicamente viável. Ou seja, produz de forma máxima, em menor tempo, com o menor custo possível. Vamos voltar aqui para o Pedro Marcelino. Pedro, vamos falar de números aí para a gente poder saber aí o tamanho, né, a dimensão do que o professor João Paulo estava aqui justamente fazendo aí os devidos reconhecimentos com relação à nossa produção aqui na região e no município de Itauá. Raimundo Vitor, abraço aqui a Carmina, né, e a dona Cristina que está me cobrando aqui, né, um alô, né, então a gente... Carmina sempre está na feira, né, no sábado. É uma das nossas melhores vendedoras, né, do nosso produto, e não poderia deixar de abraçar ela. Eu sempre tenho dito a ela que ela é nossa professora. E a Cristina é aquela pessoa que ajuda também na produção do queijo e tem formação pela Embrapa Caprino, Ovino e Caprino, né, na questão principalmente do queijo. Você veja só, nós pegamos, como eu disse, em julho, no dia 13 de julho, nós passamos a fechar o mês de dezembro, ou seja, os primeiros semestres, segundo semestre do ano 2022, nós recebemos 4.235 litros de leite caprino desse grupo. E nós fizemos 427 quilos de queijo, só no segundo semestre. Se eu pego, Raimundo Vitor, os 4.235 litros e pego o parâmetro de R$3 aqui, o indicador, se eu fosse vender in naturalmente, eu faturaria R$12.700. Como nós passamos a fazer um produto do leite, que é o queijo, nós fizemos 427 quilos, e que a gente vendia a R$60, nós passamos a ter uma receita de mais de R$25.600. Olha a diferença. Quando você dá um passo na frente da questão
da visão de empreender. Aí você diz, mas dá trabalho. Tudo que você for fazer na vida dá trabalho. Tudo que você pensar na vida tem os obstáculos. Então, assim, se você pegar esse primeiro semestre, você vê que a gente avançou bastante. E, assim, resumindo, quando nós fechamos agora até novembro, na visita do FIDA, que veio agora do dia 13 de dezembro, que vieram na propriedade da gente lá na Tapera e vieram também na queijaria, a gente apresentou esses números para eles e eles ficaram super encantados. Nós pegamos exatamente, somando toda a quantidade de quilo de queijo que nós fizemos até novembro de 2023, nós passamos dos 700 quilos. Olha, isso é número exato, é número real. Se você pega esse número aqui, mas como é que vocês deram saída no queijo se não tinha esse mercado? Nós procuramos usar de todas as nossas formas de superar essas dificuldades. Todos os parceiros venderam queijo, inclusive os vigias do IFCE, pra você ter ideia. Todos que foram os parceiros venderam queijo. E nós, todos os sábados, nós estamos na feira. Você é testemunha que todos os sábados nós estamos na feira. Com isso, a renda que passou a superar nisso aqui é mais de 44 mil, só de queijo. Então, é exatamente isso que João Paulo está dizendo, da importância de você olhar as coisas com desenvolvimento, com social, com sustentabilidade e com geração de renda. Porque isso me dá essa condição de eu ter, todos os sábados, a minha garantia que eu posso comprar os insumos externos, que tem que levar para a propriedade, a torta do algodão, a soja, o próprio milho, e você comprar e pagar. Então, você tem um mercado que ali lhe dá essa garantia. Eu hoje defendo o Programa Institucional de Comercialização, o PA, e defendo o queijo ainda informal, a venda do queijo informal, enquanto não se legaliza isso. Porque eu acredito que logo, logo nós vamos dar um passo na frente, vamos legalizar o queijo, e aí sim nós vamos ter um mercado bem maior. Nós vamos ter procura que eu tenho certeza que nós não vamos atender a demanda. Então, caminhando aqui para o finalmente da nossa conversa, na verdade foi uma aula, né, aqui do professor João Paulo Nielson, e aqui o Pedro Marcelino traz em números reais a importância da tecnologia mesmo, né, a valorização dos empreendedores, e o que eu achei aqui interessante, sou defensor disso, dessa questão da tecnologia chegando ao campo para que as pessoas permaneçam lá produzindo com tecnologia, né, com informação, com pesquisa, e o IFCE tem feito esse trabalho muito bacana e isso é indiscutível. Pois não, Pedro? Só para ajudar nessa defesa que o IFCE faz, tecnologia. Não dá mais para o proprietário estar produzindo principalmente leite ou carne e estar simplesmente como uma forrageira. Ela já é algo importante, mas ele tem que avançar. Ele pode passar para uma ensiladeira, que já lhe dá uma garantia melhor da alimentação. Você pode passar para um processador, que lhe dá uma garantia já melhor. Eu, particularmente, hoje, eu posso afirmar isso porque eu tenho um processador onde me dá a condição de eu fazer o corte do chique-chique do mandacaru lá na propriedade, trazer um espinho e passar nele e dar as cabras, as galinhas, os porcos, certo? Sem sapecar, como diz o meu avô, sem sapecar o espinho. E me dá a condição de eu fazer a forragem hoje, uma hidraponia. Eu posso pegar o meu capim seco, passar na peneira junto com o milho e o resíduo das cabras. Portanto, é isso que da tecnologia que você está falando. É suficiente? Eu acho que não, Vitor. Nós temos que avançar já para uma tecnologia que faça a ração granulada, que é exatamente aquela sojazinha que você vê, aqueles carocinhos, que ele dá outra qualidade na alimentação, principalmente das matrizes que produzem leite. E acaba chegando o resultado lá na produção final, que é o queijo, né, o Pedro? Exatamente. É isso que a gente está procurando melhorar a nossa produção, visando também melhorar a produtividade. Você tem que ter isso como algo de negócio. Porque se você não pensar em desenvolver, gerar renda, você, de 30 dias, a Enel vai lá, corta a sua conta de luz, a internet vai lá, corta a sua internet, e você também não tem crédito no mercado. Então, assim, você tem que pensar hoje sua propriedade como negócio. Não vou nem falar empresa, porque uma empresa é uma coisa mais
bonita, né, o nome, mas tem que pensar como negócio. E outra coisa, você também tem que planejar as matrizes. Eu que produzo leite, de 2015 para cá, se você pegar a minha matriz de produção, você vai ver que ela está fechada totalmente, 100%. E de 2015 para cá, você pode ir lá em casa, você pode ir lá agora. Você encontra leite no freezer para você tomar fervido. Se quiser fazer um doce, pode fazer um doce. E se quiser vender, você pode vender. Porque você tem uma produção planejada. Verdade. Agradecer aqui a participação do professor João Paulo, ele que é tauaense, né? Recebeu aí Agora a honraria de tauaense, o reconhecimento também da sua contribuição aqui no nosso município, na nossa região. Agradecer a sua participação, deixar aí os microfones à sua disposição. Percebo quando você fala do encantamento com essa área que você escolheu para ser um bom profissional e pela sua fala, pelo seu encanto, a gente percebe isso com muita clareza. Eu que agradeço, Carmelita, e dizer que esse entusiasmo nada dá mais nada menos do que a atmosfera do lugar me proporciona. Então, quando eu falo de Itaúá, eu falo com muito carinho. Carinho de quem visitou aqui em 2005, teve a oportunidade de trabalhar, e por mais que esteja em Boa Viagem, à frente do campus de lá, eu sempre tenho Itaúá como referência, tanto que os nossos experimentos rodam aqui por toda a condição e apoio que a gente tem aqui. Ninguém faz nada sozinho. A gente consegue fazer quando tem pessoas que apoiam. A exemplo do Encontro dos Profetas, que em 2015, nós, na época a gente coordenava a parte da extensão e pesquisa do campus, e eu dizia ao Radi, olha, os Inhamuns têm um potencial até maior do que o Sertão Central dos observadores da natureza. Deve ter homens e mulheres aqui que fazem suas experiências e vamos juntar esse povo. E a gente juntou em 2015 e quando foi essa semana, anteontem, nós fizemos o 7º Encontro dos Profetas sob a coordenação aqui do professor Nielis, do professor Alves Neto, que eu mando um abraço carinhoso para ele, que é um cara que eu me espelho muito. Fizemos aqui, inclusive estou recebendo mensagem aqui dos profetas. Olha, veio o observador da natureza de seu Titico Baia, lá de São Miguel, Xerambim, veio o seu neto lá da Balsa, lá do Arneiroz, veio o seu Pedro Maranguape, lá de Boa Viagem, e o seu Pedro já mandou uns áudios para mim. Eu disse que nessas 48 horas ia chover. Eu não vou pôr uma rádio para contar mentira, não. Ele já mandou aqui para mim. E a chuva dessa madrugada foi geral, porque choveu nas minhas biqueiras lá no Quixeramobim, mas também choveu no Triângulo em Fortaleza. Minha irmã mandou um vídeo. Ou seja, seu Pedro Maranguape acertou e espero que todos eles acertem, ao contrário do que colocar a Fundação Cearense de Meteorologia. Nós vamos ter uma seca. Na verdade, eles estão apostando em resumo de um inverno para médio, acima da média. Então isso, tomara que o zootecnista maior do universo permita que nós tenhamos. Então, para mim é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Professor Nilson, agradecer ao senhor também aí pela participação. Dizer que quando tiver novidades lá pelo IFCE, abraçar aí o professor Neto, a gente sempre coloca a Rádio Difusora à disposição para que vocês tragam essa boa nova informação, a tecnologia, porque isso fomenta o desenvolvimento da economia local e fortalece também aí a cadeia produtiva. Só agradecer o convite e também lembrá-los que nós estamos com o edital aberto para o curso de ProEja em Agroindústria, né? As inscrições encerram hoje, no final da tarde. Então, para aquelas pessoas que já terminaram o ensino médio ou ensino fundamental e desejam concluir o ensino médio, a gente está aí com uma inscrição para o curso de Agroindústria na modalidade EJA, um curso de 3 anos, tá? E aí fica esse informativo para vocês. Mais uma vez, obrigado aí. Pedro Marcelino, parabéns aí pelo trabalho, a você e esse grupo que vem aí fomentando o desenvolvimento, cadeia produtiva através do leite e da produção do queijo, do leite da cabra. Isso realmente é bastante importante. Eu tenho acompanhado esse trabalho, a evolução de vocês, né, com espaço, o melhoramento ali desde a questão da produção, mas da própria venda, da embalagem, enfim, um produto que tem realmente se sobressaído. Agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Anivita, a abertura que a Rádio Nova Difusora tem nos proporcionado, não só hoje, mas todos os momentos que passa lá na feira, sempre dá aquela oportunidade da gente divulgar o nosso produto. E dizer que a nossa empolgação continua desde o princípio, quando iniciamos, e com aquele objetivo de sempre crescer e ajudar a desenvolver, principalmente aqueles que ainda têm dúvida.
tem dificuldade de trabalhar com a caprinocultura, em especial a leiteira, mas muito feliz de estar aqui, abraçar todos aqueles produtores que produzem leite caprino aqui na região, todos sem exceção se sintam abraçados, e chamar para que a gente possa cada vez mais estar unido, estar organizado na sua organização local, seja na associação, seja na cooperativa, seja no sindicato. Converse com os parceiros e vamos lutar que um dia a gente vai conseguir algo melhor. Eu sempre acredito que a esperança é a última que morre e eu sei que é acreditando que nós vamos vencer. Obrigado e me colocar à disposição para que, nesse momento, a gente possa trazer algo novo aqui para o nosso município, a nossa região. Agradecer também o IFCE, na pessoa de João Paulo, tem me ajudado bastante, tem feito esse trabalho. Eu vou ser aluno dele agora, porque eu vou trazer o que ele fez de mim, levou as matrizes para lá, agora eu vou trazer os reprodutores dele para cá. Agradecer ao professor Nielis também, que esteve aqui para nos contribuir, se colocar à disposição, porque sem parceria também nós vamos para canto nenhum. E a você, em especial, um abraço, e eu sei que você vai nos ajudar sempre daqui para frente, e acredito também que você vai ajudar muito no entorno da sua propriedade, também fazer com que essa atividade se fortaleça. Amanhã na Feira Livre, né? Com certeza. Amanhã a Carmina já me cobrou aqui, amanhã na Feira Livre, a gente vai estar ali. Muito bom se lembrar, porque a divulgação ainda está pouca, porque ainda chega cliente lá perguntando se tem queijo, ainda tem parceiro nosso que sabe que a gente está lá e diz que não está, que não sabe. E nós estamos ali na calçada, ali próximo ao Valmir, do Mercantil, em frente à Brant Embalagem. Nunca mudamos aquele lugar, você sabe, porque é exatamente estratégico para a gente estar lá. E com certeza nós vamos estar lá, vendendo o nosso produto, oferecendo o nosso trabalho e também vendendo leite. Quem quiser comprar leite, a gente está à disposição também para vender o leite, tanto na cidade, tanto lá no interior. E fechar mesmo, abraçar também meus outros dois netos, que é o Levi, que é o mais novo, é criado com leite de cabra, se você vê, não para um minuto sequer, saudável. A Lara também foi criada, a Luara, aliás, com leite de cabra, muito saudável. E eu tenho outros filhos aqui em Tauá, que a gente adotou para vender leite caprino, muito saudável. Então, assim, fico muito feliz de estar aqui, amigo. Muito feliz, e nessa felicidade a gente agradece de coração a todos os seus ouvintes. Aí conversamos com o Pedro Marcelino, né, com o João Paulo, diretor do IFCE lá de Boa Viagem, também com o professor Nielson aqui do IFCE de Tauá. A gente agradece aqui a todos pela contribuição e esclarecimentos aqui através do programa Tribuna Popular da Rádio Difusora dos Inhamuns.